Fate Stay Night, volume 1, a 146ª HQ que eu tô lendo para o desafio 365 HQ de 2019. Bem, esse aqui é um mangá que eu já conheço há muito tempo, já comprei ele tem bastante tempo também, mas estava deixando de molho lá na minha estante e acabei pegando ele agora para ler durante esse desafio. Eu acho que muita gente já conhece ele, pelo menos quase todo mundo que tem contato com mangás e animações japonesas já ouviu falar de Fate Stay Night. E era um anime que fazia algum sucesso na época que eu comecei a ver animes e ele sempre, não exatamente me marcou, mas sempre foi uma lembrança em minha memória, mas uma obra que eu não cheguei a terminar. Quando eu vi o mangá sendo vendido, acabei comprando para finalmente meio que pagar minha dívida com esse anime que eu estava vendo lá na minha adolescência. E o mangá, ele não me decepcionou, ele foi exatamente o que eu esperava, o que quer dizer que não foi exatamente lá muito engrandecedor, não foi muito bom, não. Bem, a história acho que todo mundo já conhece, quer dizer, novamente, como todo mundo tem contato com o mangá já conhece, é a história de Sho Emiya, um jovem japonês, adolescente, no início da adolescência dele, no meio da adolescência, não sei exatamente quantos anos ele tem, até uns 14, 15, que ele acaba se vendo por acidente em uma espécie de não, uma espécie de guerra não, mas em um confronto chamado a Guerra do Santo Grau, a Guerra do Cálice Sagrado, onde 7 magos invocam 7 servos, com cada servo sendo um herói do passado da história humana, é, como por exemplo Hércules, e esses magos eles usam esses seres invocados, que são os servos, para ajudá-los a matar os outros magos, e quem ganhar, o último que sobrar vivo, numa espécie de grande pequeno Battle Royale, na verdade, acaba sendo sagrado campeão daquele ano da guerra, que acontece periodicamente. A última que teve foi há 10 anos, desde que o anime começou, o mangá começou, e o ganhador ele tem o direito de realizar um desejo. O Shoemiya, ele não é exatamente um mago, ele foi criado por um mago, ele é filho adotivo de um, porque o personagem perdeu a família quando era bem jovem, no incêndio que aconteceu 10 anos antes, e passou a ser cuidado por um sujeito que explicou para ele, ó, a primeira coisa que você tem que saber sobre mim é que eu sou um mago. E aí, se você quiser treinar comigo, etc, etc, blá blá blá. E o Shoemi aceitou porque ele tinha aquela personalidade bem pouco plausível, não é exatamente pouco plausível, mas aquele lance bem bobinho de não, eu quero defender a todos, não vou deixar ninguém sofrer, eu vou salvar todo mundo, eu vou isso, eu vou aquilo, mas nada muito bem elaborado, só meio aquela personalidade assim bem vazia de querer ser um personagem good guy que faz as coisas quase por burrice mesmo. Não que eu esteja de qualquer forma criticando, como posso dizer, a solidariedade, mas às vezes os mangás e obras japonesas e até orientais, ocidentais também fazem personagens tão focados nisso que acaba sendo um pouco irreal. E Shoemiya é um desse caso. Mas enfim, é, enquanto estava na escola, o personagem ele presencia a batalha entre dois magos, entre dois servos, né, que tinham se invocado por dois magos, e então ele é perseguido por um dos servos porque essa guerra secreta não pode ter testemunhas, então ele precisaria ser eliminado. Ele consegue se safar porque ele usa a única magia que ele sabe, que é de reforçar a arma, e quando um lanceiro lá, que é um dos servos de um mago inimigo, vai matá-lo, ele consegue desviar com um jornal dobrado que ele conseguiu reforçar. No entanto, isso não é suficiente de forma nenhuma para salvar ele de vez, e o servo iria matá-lo finalmente, quando então, eis que surge Saber, a personagem mais conhecida do mangá. Eu achei conhecida até por quem nunca ouviu ou nunca leu o mangá, que essa personagem ela tem nariz e boca, porque é a luz que eu tô tentando colocar na minha cara pra ficar iluminado o ambiente, não tô deixando aqui a boca dela e o nariz. Mas enfim. E a Saber aparece e protege o Shoemiya, porque ele, de alguma forma, Shoemiya não, Shiroemiya, porque ele de alguma forma conseguiu invocá-la e ela agora é a serva dele, que precisa decidir se participa ou não da Batalha do Santo Grau. E nisso, uma amiga de escola dele, a Erin Tosaka, que
é uma maga, está participando também da Batalha do Santo Grau, começa de certa forma a ajudá-lo, porque ele acaba salvando ela, meio que distraindo o lanceiro e depois ajudando ela de outras formas. Ela se sente em dívida e começa a explicar para ela sobre a ideia, o que é a Batalha do Santo Grau, sobre o que está em jogo, sobre como as pessoas, esses participantes têm que se matar para conseguir ganhar, sobre como ele vai ser atacado, explicando que ele deveria desistir, levando ele até uma igreja lá que meio que media a batalha. E na volta os dois são o Shiroimi nisso decide que vai participar porque vai usar o poder dele de estar lá com a Saber. Ele é um personagem medíocre em relação às habilidades mágicas e físicas, ou pelo menos isso que mostra no início, o que é um trope bem comum de mangá e que é sempre subvertido de alguma forma. Esses caras sempre que querem ser herói, que sempre querem sacrificar pelos outros a qualquer custo, eles sempre são caras sem poder e que é meio que um zero à esquerda em escala de força, mas que ainda assim faz o que é preciso. É uma tropa muitíssimo comum e esse mangá não foge disso, se joga de cabeça como se achando que vai ter água no fundo da piscina, mas não tem. E o Shirou ele decide entrar nessa batalha para usar o potencial que ele tem de estar lá com a Saber para impedir os outros magos de causarem destruição, porque ele fica sabendo que o incêndio que teve 10 anos antes, que levou a morte da família dele, porque foi um grande incêndio que teve, uma explosão, matou um monte de gente, inclusive a família dele, e foi causado durante essa guerra, que eles foram casualidades paralelas dessa guerra secreta, e ele decide que não vai deixar isso acontecer novamente. Ainda mais porque ele descobre que os magos podem matar pessoas para alimentar os servos deles e deixá-los mais fortes. E enquanto eles vão discutindo isso, o Shiro decide o que vai fazer. Eles são emboscados na volta, e depois de aprender um pouco mais com a Arin Tozaka, como por exemplo os feitiços de comando, que cada conjurador, acho que é conjurador que eles chamam, cada mestre pode usar 3 vezes o feitiço de comando, que vai obrigar o servo a obedecer 100% sem restrições à ordem deles, que eu acho que na maioria das vezes então o servo é meio que uma forma de barganha e ajuda mútua tirando nesses momentos, embora o servo ele naturalmente queira ajudar o mestre a ganhar por causa dos seus próprios motivos. Eles são meio que emboscados por uma terceira participante da guerra, que é a pequena, uh, sei lá qual é o nome da desgraça da mulher, da menina, é uma menina russa, Ilias Viel von Einsbarn, e ela tem um servo poderosíssimo, que é esse cara aqui, parrudão, aqui, que se duvidar tem até mais músculos na barriga do que uma pessoa normal deveria ter, e revela ele como sendo da classe Berserker, é isso mesmo, todos os servos têm uma classe, que são Saber, Lancer, Rider, Berserker, Assassin, não lembro os outros dois. E esse Berserker é um cara parrudão, ela diz isso aqui é o Hércules, e fala, quanto mais famoso o servo é, mais forte no conhecimento da humanidade, mais forte ele fica, e blá blá blá. E então ataca os dois, causando grandes problemas. Bem, esse volume aqui, eu não sei se eu tinha lido ou não, acho que eu tinha folheado, e ele é bem seguindo os primeiros episódios. Eu sei que, tipo, pra quem não sabe, o mangá e o anime são baseados numa visual novel, e seguindo aquele estilo de visual novel, ela tem várias rotas diferentes para que seguir, que revelam facetas diferentes da história. Normalmente essas rotas envolvem com que personagem feminino o protagonista vai terminar. E o anime segue fielmente uma dessas rotas, que eu não lembro qual é, e o mangá ele tenta fazer diferente. Ele pega todas as rotas, se não me engano são 3, 4, e tenta fazer uma mistura dela para mostrar o máximo possível de história em 20 volumes. Que apesar de ser uma boa quantidade de volumes, na verdade a história não é tão grande assim, porque tem poucos acontecimentos nesse volume aqui. O autor usa. É bem. Como posso dizer. Na verdade é uma adaptação, né? Uma adaptação desse Date Nishimaki, que eu achei até uma adaptação ok. Ah, se duvidar até... não chega a ser melhor, mas do nível da adaptação de Evangelho. O que quer dizer que ele tem bastante perdas em relação a um anime, porque a narrativa da história fica tão padrãozona que é completamente sem graça. E foi uma coisa que eu senti em Evangelho, o mangá, quando eu li.
E então acaba não chamando muita atenção. Mas isso de juntar 3 rotas mostra que a história do mangá provavelmente tem mais coisas do que o anime teria, do que o anime normal feito Stay Night. Então é uma coisa interessante, eu quero ver no que vai dar. Então o anime tem essa característica diferencial e assim, não é nada além do que eu imaginava não. Um shonen padrãozão, com porrada, um Battle Shonen clássico, com porradaria, uso de palavras em inglês aleatórias, personagens meio forçados e mal construídos, mas pelo menos ele tem bem pouco fanservice. Na verdade, não tem nenhum fanservice nesse mangá. E o que é um feito admirável, já que a obra original ela é eti, então ela, não sei, eu acho, não lembro se é exatamente um, não acho que não chega a ser um hentai a obra original, mas era um eti, então tem bastante cenas eróticas ou semi-eróticas. Então eu acho que conta um pouco pro mangá. É uma leitura simples, agradávelzinha daquela para ler rapidamente, mas nada que vai mudar a vida de ninguém, mesmo quem adora mangá. Então, se você está procurando algo fenomenal, eu não diria que vai encontrar nesse Fate Volume 1. Talvez a história seja diferente lá para frente, mas isso eu vou ver conforme for lendo. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou estar voltando com mais uma vez com um vídeo de obras da Marvel. Vai ser Vingadores Adaptation Morra, que é o primeiro encadernado dos Vingadores depois da fase da saga do infinito, já se preparando para a fase do tempo esgotado e então para Guerras Secretas. É isso, vou ficando por aqui e até a próxima.